clima de Gypsy King, El Camino. Começando assim o bendita hora aqui na nossa querida TV, Rede Vida e Televisão. Tem pra ninguém, programa ao vivo, hein? Nessa terça-feira quente aqui em São Paulo, quente. Sei não se não vai chover daqui a pouco, hein? Bom, mas que aqui chova, que aqui venha mesmo as torrentes de água. É isso aqui, ó, nesse programa, tá bom? Gente, com muita alegria o Padre está aqui. Já eu vou apresentar essa mesa maravilhosa, que hoje nós temos pessoas que estão vindo pela primeira vez e outros que já vieram aqui, que só vão agraciar ainda mais o nosso programa. Vem junto com o Padre Marcos, convido você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. Vamos aqui, o Padre agora vai mostrar para vocês os nossos convidados. Começando pela minha direita e a sua esquerda aí. Ela está vindo aqui hoje pela primeira vez, é uma maravilhosa advogada previdenciária, nossa querida doutora Letícia Costa. Doutora Letícia, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Padre. Para nós é uma alegria, viu? Satisfação. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Muito bem, doutora Letícia, tá vendo? Gente boa, maravilhosa. Gente, ele já é da casa praticamente, vem em vários programas nossos aqui. E ele é muito competente, né? Ele é um neurocirurgião daqueles assim que te fala, puxa, como é bom ter esse tipo de médico. Estou falando aqui do doutor Kleber Duarte. Doutor Kleber, para mim sempre é uma alegria. Tamo juntos sempre. Maior é minha. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Muito querido. Gente, a minha esquerda, a sua direita, ela tá vindo pela primeira vez. O sobrenome dela é um pouco diferente, mas bonito. Ela é especialista em liderança e gestão de pessoas. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração e Câmaras de Comércio. É consultora em desenvolvimento organizacional, planejamento, orientação de carreira. Olha isso aqui, ó. Ela nada mais, nada menos é do que a nossa querida Rosa Bennhoff. Rosa, seja bem-vinda, querida. Para nós é um prazer muito grande, obrigada, viu? Pelo convite. Obrigado por você ter aceito também. A nossa querida Rosa, ela tem um jovial. Muito bem. E ele já é nosso aqui também, vem várias vezes aqui. Fisioterapeuta e educador físico. Eu tenho a honra de trazer mais uma vez aqui ele que é o Rodolfo Beltrame. Rodolfo, prazer é seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Deus abençoe. Tamo juntos. Maravilha, gente. Nós vamos ver agora o pensamento do dia da tela, que era do dia, na nossa tela, tá? Vamos ver aqui, ó. Quero ver a participação da mesa, hein? Escute sempre, mas jamais perca sua voz. Olha, eu acho que essa aí é uma das questões de maior desafio para todos nós, né? A gente tem a capacidade de aprender a escutar. Até porque nós temos 2 ouvidos que Deus fez para a gente tem uma boca só, né? Bom, mas isso é só para a gente entender. Eu sempre tive dificuldade de escutar. Eu venho trabalhando isso dentro de mim para eu poder fazer algum juízo ou para eu poder entender melhor o contexto das coisas. Eu estou aprendendo a exercitar o ouvir, até para que eu possa fazer uma leitura melhor, para eu também me compreender, etc. Mas eu também não posso deixar de usar a minha voz, tá certo? Como é que vocês pensam essa questão? Escutar sempre, mas jamais perca também a sua voz. Como é que vocês pensam isso aí? Rosa? Olha, escutar é o ato através do qual você reconhece a existência do outro.
Quando você escuta, você diz assim, você está presente, você existe, você está aqui. E você tem um valor. E você tem um valor. Então, o ato da escuta, né, ele requer um preparo. Requer um preparo. Então, eu vou aqui, nós vamos nos escutar mutuamente e vamos aprender. Eu me preparo. Daqui, dessa conversação que vamos ter, a nossa escuta vai propiciar que cada um de nós leve guardado dentro de si a palavra do outro. Então, eu vou hospedar a tua palavra dentro de mim. Gostei disso, hein? Gostei desse termo que você colocou. E quantas vezes, quando escutamos as histórias das pessoas, elas hospedaram mensagens, hospedaram palavras. E chega para o outro e diz assim, você não sabe, aquilo que você me diz lá atrás, que serviu tanto para a minha vida. E você nem lembra que coisa você falou. Sim. Né? Então, esse preparo de hospedar, esse preparo de receber e acolher, porque às vezes você escuta a quem está em um estado de dor e tua escuta é acolhedora para aquela dor. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí tua palavra, né, a palavra que você vai trazer para a pessoa de resposta é uma palavra que vai cair fundo no coração. Entendi. Dela e pode até mudar a vida dela. Porque é interessante o que você está falando, Rosa, porque a capacidade que a gente tem de hospedar, né, a fala de alguém, então você vai ter que aprender a escutar. E você vai ter vários hospedeiros na escuta dentro de você, onde você vai poder pegar carona de cada ideia do que você hospedou, para você depois criar também um pensamento sobre próprio seu também, que vai te ajudar. É isso que vocês pensam também? Eu acho que Rosa resumiu muito bem, porque hoje vivemos em um tempo de imediatismo. Então, o ouvir de fato, parar para ouvir, tem sido muito raro. Nós estamos deixando de dar atenção, de dar cuidado, né? Aí, às vezes, absorvemos só aquilo, o básico, e não utilizamos isso para dar uma atenção, um respeito maior das pessoas. E aí a gente parece que é só nós que queremos falar, como se nós fôssemos uma verdade absoluta, né? E aonde está essa verdade aí? A gente tem que aprender a ser esse hospedeiro e aprender a ouvir como ela colocou. Gostei. Você também pensa assim, doutor Kleber? Permita citar a Bíblia? Oi? Permita citar a Bíblia? A Bíblia é a cereja do bolo. Você deve colocar. Tem a passagem, né? O povo de Israel, quando estava se organizando no deserto, e Deus fala para Israel: escuta, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Só que escutar, ele não falou olhar, ele falou escutar. Sim. Mas aquilo que você escutou, que entrou em você, processe isso, ensina teus filhos, ensina o caminho. Então é escutar, processar e falar. Perfeito. Então assim, parece que essa linguagem é uma coisa divina, né? Deus instituiu a linguagem para a gente poder escutar, processar e aqui nos comunicarmos. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua um pouco ideia. do que a Rosa colocou para a gente mesmo, né? Ela vem de encontro à palavra do nosso Deus. Ela usou um outro atalho para dizer praticamente a mesma coisa, só que de uma maneira diferente e também bem atraente. Que legal. É assim mesmo que você também vê, Rodolfo? Eu gosto muito de colocar as coisas na prática, Padre Marcos. Tudo isso que todos colocaram aqui, eu exerço na prática no meu espaço com os idosos. 99% do atendimento é a tratativa, é o lidar com o idoso. Primeiro escutá-lo. Por quê? Por mais conhecimento técnico que eu possa vir a ter, títulos, cursos, não importa. Etc, né? Cada conhecimento, cada técnica eu vou aplicar de maneira diferente, dependendo dos detalhes que eu escutar a pessoa dizer. Então, muitas vezes o diagnóstico que nos vem é o mesmo.
Só que a pessoa que porta aquele diagnóstico coloca aquilo com valores diferentes. Para ela é mais importante isso do que aquilo. Eu não ligo disso, eu prefiro aquilo, eu detesto tal coisa. E você vai utilizar o mesmo conhecimento de uma forma diferente com diferentes pessoas. E isso é uma impressão digital. Se você não parar para escutar, todo o seu conhecimento, toda a sua técnica, tudo que você aprendeu ao longo da vida para auxiliar alguém, não vai servir de nada. Então, escutar a pessoa é 99% de qualquer atendimento. É porque cada um é único, né? Como diz a palavra que é Deus, cada pessoa ela é única. Então, e ela tem um valor assim que ela é incalculável. Cada pessoa. E como vocês colocaram, se eu aprender a hospedar, porque esse único vai falar para mim, eu só estou colhendo ouro dentro de mim. Mas eu tenho que aprender a fazer esse exercício de escutar, para eu poder formular depois a minha ideia e dar alguma opinião. Maravilhoso. E olha, você sabe qual é a nossa enquete de hoje? É a seguinte: você tem dificuldades em ouvir críticas a seu respeito? Hã? Tem? Então você vai votar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Tá? Eu já quero adiantar para vocês que esse aí é o meu maior desafio. Escutar críticas em relação à minha pessoa, ao meu sacerdócio, ao meu jeito de ser como pessoa, homem, e tentar trabalhar isso com uma outra visão. Porque é sempre a princípio, que vem de encontro com tudo que nós falamos aqui, a gente quer colocar um escudo na frente e já quer derramar o lixo pro outro lado de lá, né? Mas tá aí, eu quero a sua opinião, tá bom? Vamos aqui à primeira notícia, e eu quero ouvir a opinião de um profissional aqui, de um especialista. Dá uma olhada aqui, ó. Lidar com a geração Z é desafio para 68% do mercado de trabalho, aponta relatório. Conflito geracional não é novidade no mercado. Especialistas dão dicas de como lidar com questões. Rosa, diz uma coisa, só para a gente deixar bem claro para os nossos telespectadores, aqueles que nos veem no Brasil e no mundo todo aí. O que é a geração Z? Porque isso daí eu vejo umas letras depois no número da identidade que a gente tem, né? O meu é X. Mas tem uns que é outra letra. Y. Tá? E o que é essa geração Z? Só para a gente ter uma... É a geração nascida nas telas. Nas telas? Nas telas. Tá. É a geração nossa que está ali acessando o tempo todo os aparelhinhos, as telas, e se divertindo com isso, né? Eu penso que essa geração naturalmente absorve, né, o que é da sua geração, mas cria em nós um susto, uma preocupação e uma dificuldade, porque nós não compreendemos agora a velocidade com que essas crianças estão, ou esses jovens estão operando. Eles estão mudando completamente sua matriz, vamos dizer assim, de raciocínios e percepção, porque estão muito focados em sensações, pouco estão focados em emoções, grandes emoções. Sim. Estão tocando. Quando eles levantam o olhar, eles dizem assim: onde que eu estou? Deixa eu cair aqui para poder... Estão muito mais distantes da nossa realidade. Sim. Então, temos grandes dificuldades, sim, porque não encontramos ainda linguagens comuns, não encontramos ainda interesses comuns, e os caminhos que eles estão seguindo no trabalho são, por exemplo, alguns sinais práticos. Não levam em conta a autoridade. Para nós isso era terrível não obedecer. Pelo amor de Deus. Né? Hoje, eles nivelam os seus relacionamentos e não tem esta figura de autoridade. Não tem uma relação com o tempo muito mais expandida. Para nós queríamos ter nosso tempo muito bem de fases da vida, de fases de carreira, de organização de nosso dia a dia, da nossa agenda. Para eles, o tempo passa sem essa prisão de estruturação. Sim. Então, outra medida. Nós estamos pensando em futuro, eles estão pensando no presente. Estão vivendo o presente. Então, eu digo assim, sem susto. Não se assuste com o que está acontecendo.
prepare-se. Você que é de mais idade, prepare-se. Quanto isso está impactando você e fazendo você rever como que está a vida. Será que eles estão conseguindo ter uma capacidade, não que nós não tenhamos, mas de escutar aquilo que hoje estão se colocando? Existem aí várias vulnerabilidades. A primeira é que essa distância que se tem da experiência, de viver a experiência, ela está na tela, a experiência está lá. Mas que você falou, quando eles levantam os olhos e entram na realidade... Perderam muito os sentidos. Pessoalmente, trabalhando com líderes 50 anos e formando lideranças e vendo atributos de líderes, eu penso que existe, por exemplo, uma coisa muito simples, aparentemente, mas que não é simples, é essencial. Há uma perda de uso de sentidos. Sim. Né? Então, não escuto, não toco, não cheiro, uso meu dedo, é uma sensação, sim, e estou usando visão. Tá? Então, pessoalmente, eu digo assim para meus clientes, olha, quer se manter um bom líder, quer se manter uma pessoa inteira, expanda seus sentidos. E não deixe de utilizar seu sentido, porque sentido é percepção, captura a vida, captura tudo que está ali através dos sentidos. Sim, até porque nós não temos só os olhos, né? Não temos só os olhos. Então... nem só os dedos. Então, esse é um grande desafio para essa geração. Por outro lado, ela nos questiona. Entendi. Nos questiona. Então, essa história de que da relação com o tempo, especialmente, depois que meu filho cresça, depois que eu compre uma casa, depois que eu tenha tal coisa, era muito depois. Hoje, enquanto estou aqui vivendo, vamos ir fazendo as coisas rápido, já, agora, resolvemos. Então, essa relação com o tempo nos deixa bem... Eu percebo isso nas empresas. Mas poderíamos pincelar alguma coisa positiva disso? Sim, sem dúvida. Da parte deles para com as nossas gerações passadas, que a gente fala, deixa eu primeiro fazer isso, depois eu vou ver. E hoje eles estão vivendo mais o agora. O agora. Não estou preocupado nem com o futuro, nem quero... Mas ali tem uma questão onde nós podemos nos encontrar. A nossa experiência se encontra com esse jovem. Para criar uma percepção de uma coisa que não está sendo utilizada, que é a percepção do impacto. Eu estou fazendo isto, e isso vai ter um impacto lá na frente. Sim. E hoje, por exemplo, nós temos uma população jovem entre 15 a 25 anos, que é bastante representativa para o país, que nem trabalha nem estuda. Para eles, a vivência atual está ótima. Estamos conseguindo ir. Mas para que 20 anos, teremos gente de 50 anos que não está produzindo. Se tiver, porque não se é mostrado o índice de suicídios altíssimo. Que estão altíssimo no meio da juventude. Exatamente. Porque eles estão sem essa perspectiva. Sem essa perspectiva de significado. De significado. De significado. Maravilhoso. Está vendo, gente? Olha, o assunto aqui é alto nível, né? Isso ajuda todos nós a ouvirmos, como a gente falou, para a gente hospedar o que vale a pena. Vamos ver a outra notícia aqui, gente. Olha. Aumento no volume de treino de força reverte perda muscular em idosos. Ô, meu querido Rodolfo, explica melhor isso aí. O aumento no volume de treino, de força, que tem treinos e treinos, né? Esse é de força. Sim. Ele reverte perda muscular em idosos? Ao contrário do que a grande maioria pensa, que fala assim, eu tenho já idade, já passei da idade, estou acima de 50, 60, 70, 80. Não vou fazer força porque é perigoso. Hoje é fato, a atividade física mais indicada pela segurança e pela quantidade de resultados é a musculação, é fazer força. Nosso corpo ele foi preparado e montado à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo tem que partir de você. É importante o acompanhamento médico no caso de alguma enfermidade ou comorbidade? Sim, mas você vai ter que se movimentar. Até o seu último dia de vida, o seu peso, a sua sobrecarga não pode ser um problema para você. Imagina que Dona Rosa, com essa
energia dela com dificuldade de levantar. Mas ela já me contou nos bastidores que dança 1 hora por dia, né, dona Rosa? Ela gosta do Gypsy King. Ela mantém os músculos ativos. Músculo, reserva de vida. E musculação não é para as pessoas esteticamente pensar o tempo todo. Eu tenho que ficar bonito, eu tenho que ficar sarado, eu não tenho que ter barriga. Não. Musculação e treino de força, principalmente, pode ser executado por qualquer pessoa, em qualquer condição, desde que seja avaliado e feito de uma forma segura para aquela pessoa. Aí que tá. Então, uma pessoa de 85, 84. Vocês acreditam nisso? A dona não. A Rosa tem 84 anos, gente. Tá? Olha o jeitão dessa mulher aqui, parece brincadeira. Apesar dela, com os 84 anos dela, ter toda a vivacidade que ela tem que ter um movimento avaliado e ela teria como fazer os exercícios adaptados às condições dela, assim como você, as suas condições, eu as minhas, mas mantendo-se com força. O benefício estético, ela é uma somatória de várias ações. Então, para você ter mudança no espelho, você precisa de bons alimentos, bom descanso, estímulo correto e todo um comportamento. Agora, se você quer ficar forte, você não precisa mudar absolutamente nada. Não precisa mudar o que você come, o que você dorme, o que você descansa. Apenas faça força. Se você fizer força, o seu corpo fisiologicamente vai se adaptar e vai se tornar mais forte. O que dá muita depressão nas pessoas é que o esforço feito na academia, ele não reflete no espelho. Então a pessoa entra numa academia, começa a fazer força 2, 3 meses, ele olha no espelho e não mudei. Esteticamente eu não mudei. E aí a pessoa acaba desistindo. Por isso que a frequência das pessoas na academia é em média 2 ou 3 meses. Só que nesses 2 ou 3 meses você teve mudanças fisiológicas, as suas unidades motoras trabalham de melhor forma e mais forte, e você tem uma mudança no seu sistema fisiológico em relação à força. Só que uma pessoa mais nova, mais jovem, ela tem maior facilidade ou não de adquirir músculos com mais rapidez por causa da sua idade ainda muito nova? Sim, por causa de uma série de fatores, principalmente hormonais. Mas adquirir músculo não significa adquirir força. Entendi. Exemplo, uma pessoa em crescimento, um adolescente, ele está se desenvolvendo, ele está ganhando músculo, mas se ele é inativo, ele vai se tornar cada vez mais fraco, mesmo tendo mais tecidos. Agora, um idoso que está inativo e passa a fazer força, trabalho de sobrecarga, ele tem um resultado que é quase que imediato. Eu tenho relatos na minha clínica onde a pessoa desceu para pegar pizza na portaria de casa. E ao subir os degraus, se deparou com o porteiro lá em cima, olhou para baixo e falou assim: poxa, tem uns 10 anos que eu moro aqui, essa pessoa tem 89 anos hoje, e eu não subi e desci essas escadas sem o auxílio do corrimão, principalmente quando tinha alguém nessas escadas para eu ter que desviar. Hoje eu desci sem corrimão, tinha 3, 4 pessoas na escada, peguei a pizza, subi, e depois fiquei surpreso por ter feito isso. E sabe quanto tempo ele treinava? 1 mês e meio. Então, em 1 mês e meio, ele conseguiu readquirir uma autonomia que para nós é irrisória. Quem aqui pensa se eu subir a minha escada com destreza? Para nós, isso é irrisório. Mas para alguém de 89 anos, isso pode ser um divisor de águas. Maravilha, gente. Olha que legal. Tá vendo, Barba? Você que não chegou nem aos 40 anos aí, já não consegue nem respirar direito. Entra logo numa academia, pelo amor de Deus, estão falando pro seu bem isso daí. Mas é o seguinte, gente, ó, cafezinho gostoso aqui na Rede Vida. Mas não pode ser preparado por qualquer pessoa. Tem que ser por ele, o nosso diretor, Rodolfo. Rodolfo, você é o maior cafezeiro que nós temos aqui. Hoje tem café? Maravilha, hein? Vamos brindar ao Rodolfo. Faz demais o café delicioso. Mas, gente, vamos lá, ó. Vamos a mais uma notícia aqui. Pacientes oncológicos têm direito a benefícios fiscais durante o tratamento. Doutora Letícia, a senhora também a senhora é uma advogada, certamente que trabalha com isso, né? Durante o tratamento, os pacientes têm direito a benefícios fiscais durante só o tratamento? Não. Na verdade, não só a benefícios fiscais. Tá. Existem uma gama de direitos que os pacientes oncológicos eles podem pleitear tanto durante o tratamento como posterior ao tratamento. Até o posterior. Sim. Mesmo que já tenha dado Mesmo. como, olha, você está ok, está curado dessa doença. Sim. Em se tratando de benefícios fiscais, a isenção do imposto, ele tem requisitos que
determinados pela lei, que é o primeiro é essa pessoa portadora da doença grave, não só o paciente oncológico, né, mas todas as doenças graves previstas, todas as doenças graves previstas em lei, ter o diagnóstico e está ou aposentado, tem que estar na inativa, né? Está aposentado, independente de qual aposentadoria seja a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ou até a chamada antiga aposentadoria por invalidez. Entendi. Ou ser beneficiário de uma pensão por morte. Então, o requisito aí, já está na inativa, né? Recebe algum tipo de benefício do INSS e possui a doença grave. Em se tratando dessa forma, ele vai poder requerer que seja restituído o período em que ele pagou e já possuiu o diagnóstico, sim, bem como pedir a isenção. Então, que é justamente essa situação de terminou o tratamento, ele vai estar isento do recolhimento do imposto de renda. Talvez a senhora já até acabou de responder, mas eu quero sublinhar um pensamento. Digamos que uma pessoa, ela não é aposentada, e ela contraiu uma doença grave, ponto. E ela não é aposentada, ainda faltaria muito tempo para ela se aposentar. Por causa desta doença grave, se ela entrar, ela tem direitos, mesmo assim, ela pode conseguir uma aposentadoria adiantada, alguma coisa nesse sistema? Perfeito, padre. Aí entrariam duas situações, até muito relevante, porque o nosso país, nós temos um número muito elevado de pessoas que não contribuem com a Previdência. Então, se é contribuinte da Previdência, tem a carência como segurado, vai poder requerer o benefício por incapacidade, ou temporária ou permanente, de acordo com o grau e com o tratamento que está sendo realizado. Mas e se este paciente, ele não tem nenhum vínculo com o INSS, nunca pagou, não tem carteira assinada, é previsto em nossa Constituição e na Lei da Assistência o benefício conhecido como BPC, que é chamado hoje o BPC LOAS, que é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, e ele é um benefício para aquele que comprove ter uma doença grave e não ter condições financeiras para manter o tratamento ou até mesmo a sua sobrevivência. É uma forma de garantir um pouco de dignidade e de auxílio no custeio do tratamento. É um benefício de um salário mínimo que vai precisar ter o diagnóstico, né, o laudo médico e o cadastro único, que é importantíssimo. E é algo que as pessoas às vezes não atualizam porque têm em mente que o cadastro único é apenas para que eu possa receber o Bolsa Família. Entendi. E não é. Estando incluído no cadastro único, vai comprovar um dos requisitos que a lei prevê, que é um quarto do salário mínimo para cada integrante do grupo familiar. Esse cadastro único, ele é muito importante. É muito importante. Todas as pessoas que façam esse cadastro, sim, ou peçam ajuda para alguém fazer para elas, né? Exatamente. O cadastro único, ele, na assistência social de cada município, vai ter os requisitos para que essa pessoa possa se enquadrar. Não é qualquer pessoa que vai conseguir estar inscrita no cadastro único, mas ele é um documento essencial para o paciente oncológico poder requerer o benefício assistencial. Né? É um benefício da Seguridade. Isso é muito importante a gente entender e descobrir os direitos, porque muitas pessoas não têm condições e adquiriram uma doença grave, e às vezes ela fica aí, à deriva, né? E se não tiver pessoas que possam estar atento a elas, às vezes a própria família não tem esse conhecimento, né doutora? Né? Exatamente. Padre, me permite, claro, para repetir aquela parte da restituição de quem é oncológico, paciente oncológico, porque é muito importante. Eu tenho muitos pacientes e clientes que tiveram câncer e que ainda têm, e que minha mãe teve câncer, eu não tinha a menor ideia desse direito. Então, eu acho importante enfatizar essa parte da restituição. Tá falando, se você puder, por favor, doutora Letícia. A partir do momento que recebe o benefício, né, a aposentadoria por idade ou até a aposentadoria por invalidez, e está em tratamento oncológico, já foi diagnosticado como uma doença por prazo indeterminado, pode ser feito o requerimento da isenção do imposto de renda. É feito o requerimento da isenção. Se este paciente ele já estava pagando o imposto durante todo o tratamento, até os últimos 5 anos, pode ser solicitado a devolução Olha aí que legal. do que foi pago.
e aí é feita a restituição. Obrigado. Eu acho que o grande desafio nosso todo aqui é você adquirir essas informações, que entra de novo naquele papo de escutar, né? Nós temos que aprender muito isso daí para a gente poder... Olha cada informação importante que a doutora trouxe. Mas vamos lá, tem mais notícia aqui, hein? Vamos lá? Ó, aqui. Canela de cunhã, é isso? Meu Deus do céu. Pesquisadores descobrem óleo que pode ajudar a tratar neuropatia diabética. Ô, doutor, primeiro, o que é essa neuropatia diabética? Para depois a gente falar o que é essa canela de cunhã. Segundo os pesquisadores, é um óleo que pode ajudar. Então, o que seria essa neuro, a gente sabe que tem a ver com a sua área. Neuropatia diabética? Que é isso, doutor? Bom, vamos ver a palavra de trás para frente. Tá. Diabética, causado pela diabetes. Diabetes. Neuropatia, junção de duas palavras, que significa nervo e que significa doença. Então, uma doença dos nervos causada pela diabetes. A doença dos nervos causada pela diabetes está presente de forma, assim, de manifestação da pessoa perceber. Em pessoas que têm mais de 10 anos de diabetes, mais de 70% tem alguma queixa. Acontece que isso depende muito do tipo de diabetes, porque diabetes não é igual, assim como as pessoas não são iguais, né? Então, a diabetes do adulto, muitas vezes ela é uma diabetes com mais inflamação do organismo do que aquela diabetes em que o pâncreas teve uma agressão na fase da infância e juventude e a pessoa se tornou diabética. E principalmente acontecem duas coisas. A diabetes do adulto, ela é uma diabetes de maior dificuldade de tratamento porque você tem uma maior dificuldade das pessoas mudarem seu estilo de vida. Certo. Às vezes, quando você pega uma pessoa muito jovem e ela consegue ser moldada dentro de um ambiente bem favorável, consegue levar um estilo de vida. Conheço pessoas, por exemplo, que têm diabetes há 40 anos que não tem um sinal de neuropatia. E conheço pessoas que têm diabetes há 5 anos, conheço pessoas que o quadro de diabetes foi descoberto porque os pés dela estavam queimando, estava ardendo, ela não conseguia dormir à noite por causa de inquietude. Aí que ela descobriu que estava com muita sede, estava urinando demais, estava com o peso desregulado, o organismo um pouco inchado, e foi fazer exame e descobriu que estava diabética. Então, é uma alteração dos nervos, provocada pela intoxicação que esses nervos sofrem, Certo. daquele acúmulo de glicose e do produto que as células lançam mão para poder compensar essa deficiência de nutrição que elas têm na diabetes. Porque na diabetes o açúcar não sai do sangue para entrar na célula, para virar combustível. Sim. Ele continua circulando lá. E as células têm que lançar mão de outras substâncias para poder lançar mão. E toda essa cadeia de substâncias provoca um processo que inflama muito os nervos, de forma mais intensa e sintomática nos nervos das pernas. E os pescadores então descobriram que esse óleo de canela de cunhã, já ouviu falar disso aí? Já ouvi essa história, assim, existe uma tradição de se ir atrás das tradições. Certo. Tinha um professor que dizia que existe muita sabedoria na ignorância popular. Então, quando você vai pesquisar coisas que já são utilizadas de forma empírica em comunidades, vai atrás que alguma coisa boa deve ter dali. Entendi. Então, certamente essa canela aí... Já vem sendo estudado de algum tempo. Assim, e às vezes vai se descobrindo, nossa, peraí, essa substância, essa molécula que aqui está, ela é parecida com uma outra molécula que tem ação, que diminui a inflamação, aí vai atrás dela e se descobre que pode ajudar pessoas que têm diabetes. Interessante, né? Que legal. Vamos ver, tomara a Deus, né, que essa canela de cunhã aí ajude muita gente a solucionar esse problema, né? Eu tenho outros problemas de canela aqui, mas é o seguinte. Gente, olha aqui, vamos aqui uma outra notícia. Mulheres são 46% dos empreendedores iniciais no Brasil. Saldo de empregos para trabalhadoras CLT foi positivo em 2023, mas apresentou queda na comparação em 2022. Número de donas de negócios vem crescendo no país. Olha, Rosa, vocês mulheres estão dominando o mundo mesmo, né? Olha. Empreendedoras no Brasil vem crescendo aí, ó. Eu digo o seguinte, isso é uma consequência de uma circunstância.
Passamos a Covid, estamos numa grande mudança mundial, estamos com temas muito fortes de escassez, escassez de empregos, escassez de educação, escassez de muita coisa, né? E tudo isso mobiliza. Então, essas empreendedoras, eu digo o seguinte, até me autorreferenciando, que é feio, mas eu vou dizer, quando eu chego aqui no Brasil, vou ter 5 filhos, e não posso parar de trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, como eu, quantas mulheres em esse momento enfrentam a necessidade de ter que bancar as suas casas? Hoje nós temos, para cada 10, 6 mulheres que já são cabeça de família e cuidam das suas famílias. Elas bancam a manutenção disso. Então, há um caminho natural de busca de que capacidade eu tenho, que coisa eu posso fazer, como que eu vou me virar com tantos papéis e tantas demandas e ao mesmo tempo organizar a minha produção. Estamos vendo isso, só que nesse momento temos permissão. O que está acontecendo é a permissão. Uma permissão. Na permissão. Você pode, vai lá que você pode. Antigamente era muito mais essa questão. Freio. Hoje, não, vai que você pode conseguir. Sim. Então, isso estamos vendo com muita força. Por outro lado, eu pessoalmente tenho uma preocupação, que é o seguinte: na medida em que eu vou incentivando mulheres individualmente a serem empreendedoras, sim, e são batalhadoras, e vão ser empoderadas, e não sei o que mais, sim, né? Aí, cuidado. Porque você, mulher, precisa de outra mulher. E aí eu vou falar sobre a importância de que todo esse movimento leve consigo ajuda entre mulheres. A se unirem. A se unirem, mulheres se cuidarem. Não digo assim, não é um clube de Lulucinha, não é uma revolução de mulheres contra os homens, não é nada disso. Isso é importante deixar bem claro, né? Não é nada disso. É muito mais essa consciência de que eu entendo que você, mulher, tem necessidades, que eu também tenho, e eu posso formar redes muito fortes de oportunidades, de conhecimento, de suporte, de ajudas, de entidades, de espaços onde eu posso encontrar uma série de facilidades ou ferramentas ou soluções para a minha vida. Então, mulher, vai lá e empreende, porque você vai dar para você uma competência, vai dar para você uma autoestima grande, você dizer, eu sei produzir, eu vou em frente. Sim. Mas cuidado para que isso não se transforme num movimento de contestação. Perfeito. Porque vocês são mulheres, vocês se conhecem as suas limitações e as suas forças. Não, agora dia 19, né, eu pessoalmente, junto com mais 2 mulheres, fizemos o projeto de lei para o município de São Paulo. Olha. E dia 19 foi declarado o Dia Municipal da Sororidade. Porque a gente entende que esse movimento de sororidade é um movimento que vai trazer exatamente esse equilíbrio entre essa disputa agressiva e rebelde, agora eu vou, né, para um movimento que seja de igualdade. Perfeitamente. Legal. Maravilha. Tá vendo, gente? A Rosa é uma mulher muito sábia. Tá bom? Hein, Rodolfo? Eu sou suspeito para falar. Você é suspeito para falar, né? A criatina é importante. Ó, fisioterapia preventiva, qualidade de vida, autonomia para os idosos. Rodolfo, explica melhor essa fisioterapia preventiva aí. As pessoas esperam o problema se instalar para depois buscar ajuda. De todos nós. E sempre que a pessoa busca ajuda, a solução está no outro. Não é isso. As pessoas buscam um comprimido, uma injeção. Em 5 sessões eu vou estar melhor? Não. Você é parte da solução. A mudança do seu comportamento, a mudança dos seus hábitos, o melhor tratamento de você com você é o principal remédio. Somado ao acompanhamento médico, à utilização de alguma medicação, de um suplemento, tudo isso vai ajudar. Só que não adianta você fazer tudo que vem de fora e você não mudar você. Então tem que partir da gente.
Eu trabalho numa clínica que as pessoas que estão lá são as Letícias daqui 30, 40 anos. São os Padre Marcos daqui 30, 40 anos. E a maioria está lá porque deixou de fazer alguma coisa agora, com 30, 40 anos. Então, tudo que você pode fazer de forma preventiva é muito mais eficiente do que você fazer algo depois que a coisa já se instalou. Agora, Rodolfo, sabe por que você é muito bom no que você faz? Agora estou falando de você Obrigado. mesmo, diante até dos assuntos aqui. Porque você, além de saber tecnicamente o teu trabalho, que você ama, que é a fisioterapia, você é educador físico, você é um grande... Você tem uma como é que fala? Uma locução ótima. Você Obrigado, é um pouco psicólogo ao mesmo tempo. Obrigado. Você sabe lidar muito bem com a cabeça da pessoa. Quer dizer, não é só fazer exercício. Você consegue fazer a pessoa pensar na realidade que ela vive, no contexto que ela está. Isso é muito importante, viu? Eu tento, Padre Marcos, trazer sempre para a realidade que nos cerca. Porque você falar subjetivamente, todo mundo consegue ter uma leve ideia. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, a gente consegue entender melhor. Posso usá-lo como exemplo? Por favor. Você inúmeras vezes fala que faz exercício e isso é super bacana. E você vai atrás de informação. Então nós não estamos falando de um leigo. Nós estamos falando de uma pessoa que hoje, além de ativo, você busca informações. Sim. E mesmo assim, às vezes falta a cereja do bolo. Falta aquele detalhezinho que é o start, é o primeiro passo para você falar assim, é isso que eu precisava. Nos bastidores nós estávamos falando que os exercícios aeróbios, eles são legais para que você tenha diminuição da gordura subcutânea. Então você vai ter uma diminuição nessa prega cutânea, que todo mundo pode fazer um beliscãozinho nos braços, no abdômen, vai ver a espessura da pele. Só que a atividade que mais retira gordura intravisceral, que é aquela barriguinha, que todo falso magro fala que tem, porque a pessoa é magrinha, mas tem uma barriguinha, é a gordura mais perigosa, que atrapalha no funcionamento dos órgãos. Aquela gordura, ela é muito mais mobilizada quando você faz exercícios de força. E na terceira idade, o maior acúmulo de gordura geralmente é intravisceral. Então o treinamento de força ele não é só importante para que você tenha autonomia dos movimentos básicos. Quem está em casa ou vocês depois, sentem no chão, deitem no chão e vejam qual é a dificuldade que vocês vão ter para levantar. Façam esse teste. Vocês vão encontrar alguns problemas que talvez vocês nem saibam que vocês tenham. E quanto mais velho for a pessoa, mais problemas vão aparecer para fazer esse simples movimento de levantar. E a partir dos 65 anos de idade, a média de queda de um idoso é de 2 vezes por ano. Então, olha a importância de uma atividade física dirigida e de força. De novo, não se preocupem com a estética, se preocupem com a autonomia. Bacana. Rodolfo dando uma aula para nós aqui. Eu, meu querido Barba, fica esperto aí para você fazer força, hein? Neurocirurgia pode beneficiar pacientes com epilepsia que não respondem aos medicamentos. Neurocirurgia. O doutor Kleber, neurocirurgia pode beneficiar pacientes com epilepsia. Só que, porque alguns respondem à medicação, mas outros nem todo mundo responde às medicações, é isso, doutor? Assim, a epilepsia não é uma doença, é um monte de doenças. É um monte de doenças. Pode acontecer por causa de uma cicatriz do cérebro, pode ser de nascimento até. Tá. Que essa cicatriz no cérebro gera ali uma corrente elétrica desorganizada, tipo um curto-circuito, que se espalha. Então muitas vezes você simplesmente inativando ou removendo aquele foco, você cura, resolve o problema de espalhar. Outras vezes, existem doenças que acometem todo o cérebro. E às vezes, para você conseguir controlar, demanda medicações diversas, medicações combinadas, que vão se mudando com o passar do tempo. Só que tem alguns procedimentos que podem permitir que o cérebro se torne menos suscetível a esse curto-circuito. Entendi. Por incrível que pareça, um procedimento simples assim, é simples de ser executado. Que é expor um nervo que passa aqui no pescoço, chama o nervo vago, colocar um fiozinho ao redor dele, por baixo da pele, colocar um marca-passo, que se chama estimulador de nervo vago. Ele vai gerando um estímulo, e este nervo, que é aquele nervo que é responsável pelo soluço, pela produção ácida do estômago, mas também que leva informações para o cérebro, esse nervo, ele liga um relé que atenua os efeitos desse curto-circuito e desses choques aberrantes. Que coisa. Outra coisa que você pode fazer também dentro do próprio cérebro.
colocar fiozinhos eletrodes em regiões aonde essa corrente elétrica vai se espalhar. Então, você ativa ali. É como se você inativasse um hub, uma central de distribuição. Então, assim, não são todas as doenças, não são todos os casos, mas alguns casos se beneficiam enormemente. Interessante. Enormemente. Assim, epilepsia tem tratamento desde canabidiol até cirurgia, desde combinação de medicamentos até cirurgia, em que você pode, por exemplo, separar uma parte do cérebro que está danificada, por nascimento ou traumatismo, por alguma coisa, ou então diminuir a sensibilidade desse cérebro, tornando-o menos suscetível a essas correntes elétricas. Que deve ser uma das áreas humanas mais fantásticas e mais complexas de ser estudada é o cérebro, né? Porque ele traz... O cérebro é praticamente quase tudo do ser humano, né? A impressão é que a gente provavelmente nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de aprender. Por exemplo, estava falando sobre autonomia em idosos, tem justamente um grupo de pesquisa da fisiatria, do Instituto de Ortopedia, que avalia a espessura do cérebro em idosos que fazem e que não fazem fisioterapia, que é atividade física. Olha que coisa. Os que fazem atividade física, a área do cérebro que comanda o movimento, que comanda o impulso da memória, é maior, ou seja, ela cresce também junto com os músculos. Que legal, bacana, gente. E assim, tem que lembrar que epilepsia, retomando todo o tratamento, é visando controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida da criança ou do adulto. Sensacional. Doutor Kleber dando uma aula aqui também. Mas olha aqui, ó, temos essa notícia aqui também, gente. Ó, planos de saúde devem cobrir tagriço, né? Direito dos pacientes com câncer de pulmão. Olha aí, minha querida doutora Letícia. Esses planos de saúde devem cobrir esse tagriço que chama? É tagriço. Eu estava até conversando com o doutor Kleber a respeito da dificuldade que o consumidor dos planos de saúde tem no custeio, seja do tratamento, da medicação, de consultas. Então, assim, não só o medicamento, o tagriço, como vários outros medicamentos, os pacientes estão tendo uma dificuldade muito grande em conseguir. E isso, o SUS nem se fala, né? Porque o SUS a gente ainda tem uma dificuldade um pouco maior. Em decorrência dessas limitações e negativações indevidas dos planos, o que tem que ser buscado é o acionamento à ANS, porque é a ANS que é a responsável por indicar quais são os medicamentos que estão no rol, quais são os tratamentos que devem ser cobertos pelo plano de saúde. Mas, ainda assim, em se tratando de um medicamento que ele não conste no rol da ANS e sendo comprovado pelo médico, que por meio de relatório que acompanha aquele paciente, que é essencial para resguardar a vida e o sucesso no tratamento, ainda assim é possível acionar a justiça para que, por meio de uma liminar, o juiz possa, analisando todas as circunstâncias, determinar que este plano ele faça a cobertura de tudo aquilo que está sendo indicado pelo médico que está acompanhando o tratamento do paciente. Interessante. Sabe o que eu estava até pensando aqui também, doutor? Eu sei que isso aí é uma linguagem muito longa, mas imagina, por exemplo, quem é vítima de uma doença grave como o câncer. Aí nós falamos anteriormente que a pessoa poderia conseguir muitas isenções, etc. e tal. Vamos supor que a pessoa entra em óbito. A família também foi desgastada, a família também foi vítima de não ter condições para fazer o tratamento com seu ente querido. Simplesmente quando a pessoa morre, os direitos para aquela família que sobreviveu desaparecem. Bom, são análises que precisam ser feitas. Foi em vida, essa pessoa ela requereu esse direito, ela já tinha um processo em andamento, uma solicitação em andamento e foi negligenciado pelo órgão público ou por uma autarquia do governo. Sim. Aí esse familiar ele pode fazer a substituição processual para ingressar nessa ação que já está em curso e receber o que o ente querido não conseguiu receber. Isso é muito comum, infelizmente, em ações contra a Previdência. Contra a Previdência, entendi. Ou também, e tem casos em que cabe o dano moral para a família, pelo fato de uma negligência do hospital que demorou, o próprio município, no SUS, existe até uma lei
que ela é conhecida como a Lei de 60 dias, que foi diagnosticado. A partir da data do que fechou o diagnóstico, o município, o estado, a União em si, ela tem a obrigação de determinar que inicie o tratamento. Que interessante. Só que ela não é cumprida. Só que ela não é cumprida. Aí, o que deve ser feito? Infelizmente, buscar o Poder Judiciário. Eu falo infelizmente por quê? Porque hoje a quantidade de ações que estão sendo ajuizadas, principalmente em razão de negativa de plano de saúde, omissão do SUS, em iniciar o tratamento e até os resultados dos exames no prazo que é estabelecido na lei, de forma assim assustadora. Gente, é só porque eu acho que o nosso tempo aqui acabou, né, Rodolfão? Acabou, puxa vida. Senão a gente poderia, agora que o assunto tá pegando fogo, eu até, né? Vamos deixar esses assuntos para a próxima vez. Certamente o doutor você vai voltar, todo mundo aqui. Você, doutora, amei. Obrigada. Né? Maravilhosa. Minha querida Rosa, você vai voltar com certeza, que eu amei você aqui também. Ai, que bom. Isso é um espetáculo. Rodolfo. Mas vamos dar uma olhada aqui na enquete aqui, vamos ver como é que ficou. Você tem dificuldades em ouvir críticas a seu respeito? Olha só, 64% diz que sim, tem dificuldade. E apenas 36% diz que não. Não é apenas não, eu achei que tem bastante gente que diz que não tem dificuldade de ouvir crítica, né? Eu queria muito chegar nesses 36% aí, tomara que um dia eu chegue. Gente, eu agradeço muito, Rodolfo. Minha querida Rosa, que ela vai voltar, Letícia, doutor querido Kleber, e que Deus abençoe você também. Daqui a pouco teremos a noite carismática lá na Nossa Senhora da Lapa. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo.